pessoalmente no evento aqui em São Paulo uma É, a vez. gente também já Por conheceu. acaso, eu estava falando no evento, ele também estava. Uhum. E ele falou antes de mim, então eu fiquei um tempo com ele no camarim. Bom, e o que você entende por antifragilidade, para explicar para nossa audiência que nunca se deparou com esse termo, até porque é um neologismo, né? Ele criou a palavra. Uhum. Ele criou, a palavra pegou bastante numa certa época, hoje, é claro, o livro não é mais o livro que estava, digamos assim, sob a luz da ribalta naquele momento, né? O conceito de antifrágil é uma qualidade quase física, como ele tenta dizer, em relação aos materiais, né? Em que você nem é aquele que tenta ser indobrável, que tenta ser o robusto, como ele usa às vezes no livro a expressão, o super forte, nem você é o frágil que se desmancha diante de todos os problemas. Inclusive o Taleb ele usa a ideia do Pascal, que é um filósofo do século XVII, que de alguma forma ele é uma espécie assim de ele não usa nada dessa expressão, é claro que não, mas ele levanta a bola avant la lettre, quer dizer, antes de se tornar o conceito, que é o seguinte: o Pascal fala que nós somos um junco pensante, né? E quando ele está elaborando e desenvolvendo a ideia, ele fala que a gente, tal como um junco, a gente se dobra ao vento. O vento dobra a gente. De certa forma, a gente está submetido ao vento, mas a gente não quebra. Que isso é bem a ideia do antifrágil. Uhum. Né? Inclusive, quando o Taleb imagina uma educação para a antifragilidade, que eu não acho que é tão fácil assim, porque eu acho que não é fácil nada quando se fala de educação, né? Inclusive quando se fala de virtude, porque o Taleb apresenta a antifragilidade como uma virtude. Sim. Né? Uhum. Então, assim, a ideia de que você se dobra, mas não quebra, sobrevive, e ao mesmo tempo essa condição faz com que você pense de uma forma específica, quer dizer, alguém que pratica a virtude da antifragilidade pensa diferente, além de todas as outras funções, de quem pratica a ideia de que é super forte, que nunca quebra, ou do outro lado, alguém que se acha vítima de tudo, que é muito frágil, não resiste à pressão, né? Então, eu penso isso do conceito de antifragilidade, é muito útil se a gente conseguir ser antifrágil na vida. Com Uhum. certeza. Com Eu certeza. gosto muito da obra do Taleb. Eu não li a obra toda, faltou um livro que é de mercado. Ele fala sobre opções, né? Porque a ideia dele, e não deu muito certo no mercado, diga-se de passagem. O livro, A ideia A dele ideia sobre dele. como explorar esse conceito de, não só de antifragilidade, mas de cisne negro, que é uma outra ideia que ele eu tem sei muito qual é o forte, né? conceito. É um livro, inclusive. Foi o primeiro livro dele que eu li. Eu conheço o A conceito. Lógica do Cisne Negro. É. E aí tem um comentário que o Felipe Miranda da Empíricos, que também é um cara que gosta bastante de Taleb, fez uma vez que eu achei muito conheço bom. ele. Ele falou, cara, as ideias do Taleb são tão boas que se dessem dinheiro seria sacanagem. Porque ele tinha um fundo onde a ideia dele, olha, vamos ficar apostando em eventos raros, porque vai demorar para acontecer, mas a gente gasta um pouquinho nas apostas, comprando opções que podem multiplicar muitas vezes dinheiro quando algo der errado, e vamos gastando um pouquinho, até uma hora que algo der errado e você explode e ganhar dinheiro. Só que é uma estratégia tremendamente dolorosa, ficar perdendo Sim. durante um tempão até que aconteça um evento raro, né? E o gráfico do fundo E não era muito arriscado, interessante. né? Ia Você perdendo, pode- dava um pico, aí perdia mais. Mas as ideias dele são muito boas, no Parece, isso que você descreveu aí, parece a tática que o Muhammad Ali usou contra o Joe Frazier na grande luta, sei lá, eu devia ter talvez 13 anos, alguma coisa assim. Essa a gente pode falar que é uma luta do século mesmo, né? Porque a cada 2 anos tem a luta do século, que Você geralmente não é fala do de uma século, luta do né? século que dura 5 minutos. Sim. A Na do Popó com memória. o Bambam falando que é a luta do século. Essa daí eu nem sei qual é, pra você ver como é do século. Mas assim, essa luta do Cassius Clay, né, que se converte ao Islã e passa a se chamar Muhammad Ali, e o Joy Frazier, que é o Cassius Clay, ele apanha a luta inteira, né? Ele só se defende, só desvia, e o Frazier bate nele o tempo inteiro, até que evidentemente chega uma hora e o Frazier está cansado de tanto bater nele, e aí ele dá uma porrada no Frazier, Se derruba. E ele cai.
E ganhou a luta, né? A tal luta do século, Muhammad Ali. Bom, É. e eu gosto muito quando o Taleb, ele, para explicar esse conceito de antifragilidade, ele parte daquilo que é conhecido para o desconhecido e dá exemplos mitológicos, já que ele fala. Eu lembro dele explicando uma vez com copos. Falou: olha, você sabe o que é frágil, né? Um copo de cristal você joga no chão, se parte 1 milhão de pedaços, aquilo é frágil, é óbvio. Qual o contrário de frágil? Geralmente o pessoal pensa num copo de plástico. Se eu jogo no chão, não acontece nada. Mas é como o Pondé falou, isso é só o meio do caminho. Esse copo ele é robusto, ele fica igual. O antifrágil seria um copo que melhora quando você joga no chão. Só que você não tem um objeto que tenha essa característica física. Aí ele vai pra mitologia, ele usa a Hidra de Lerna como exemplo. Que era um monstro que lutou você com Hércules adora. segundo o trabalho, que quando você cortava uma cabeça, 2 nasciam no lugar. Uhum. Então ela praticamente pedia, o caos, ela pedia pra ser atacada, porque ela ficava cada vez mais forte com isso. E eu queria saber qual a sua visão sobre antifragilidade hoje, já que você fala bastante das novas gerações e de como elas estão cada vez mais frágeis. Então, essa ideia de que o antifrágil é algo que fica mais forte quando sobrevive à agressão, né? Que é uma ideia que o Nietzsche tem ela um pouco semelhante a essa ideia, que é quando algo tenta te matar e não consegue, deixa você mais forte, Uhum. né? Então, o material que não existe, que quanto mais você joga no chão, mais forte ele fica, né? Não existe. Mas, do ponto de vista do comportamento humano, é isso que o Taleb espera quando ele pensa na educação para antifragilidade. Com relação aos jovens hoje, que você se refere, que é um tema que eu às vezes visito, mas que é um tema de largo debate hoje em dia, inclusive no cruzamento com o tema da saúde mental, né? E que provavelmente não vai melhorar nem um pouco, Só vai piorar. porque tem um sociólogo que viveu na virada do 19 para o 20, chamado Georg Simmel, né? É um dos fundadores da sociologia. A gente fala que tem 4 porquinhos, né? São os 4 fundadores, o Marx, o Weber, o Durkheim e o Simmel, Uhum. que é menos conhecido. Escrita ensaística. Então ele fala lá em 1904 que a vida do espírito humano na cidade grande era uma vida que produzia um desequilíbrio entre o que a gente poderia chamar de eu interior, mais profundo, mais ligado à personalidade singular de cada um, e o eu superficial, que é mais ligado às relações exteriores, externas, né? E ele diz que a vida na cidade grande, ela tende a exigir demais desse eu exterior, que, como o Simmel diz, é vocacionado à lógica monetária, em 1904, e por isso produz uma profunda alienação do eu interior, que é mais afeito a uma temporalidade lenta, a pouca competição. E daí ele fala que esse tipo de vida na cidade grande ele vai causar uma intensificação da vida nervosa. Eu estou citando ele ipsis literis. Uhum. Intensificação da vida nervosa. Portanto, ele faz uma previsão sociológica, em 1904, que a vida nas grandes cidades e a vida moderna iria gerar um profundo distanciamento patológico do eu interior das pessoas, que teria mais a ver com sua singularidade, sua personalidade, e não lidar com o mundo objetivo do dinheiro e da competição e tal. Então eu fiz esse recuo porque para dizer que, apesar que hoje se acha que a causa disso é o celular, Uhum. né? Se o Ziman tiver certo, eu pessoalmente acho que é um belo diagnóstico esse, sociológico, é a própria dinâmica da vida moderna, contemporânea, competitiva, voltada para gerar conforto, enriquecimento, que pode gerar sofrimento mental. E aí os jovens estão tomando isso na cara de todo jeito, porque o mundo hoje é muito mais competitivo, muito mais agressivo, muito mais violento, apesar do marketing mentir e dizer que não é. Alguma coisa? Não, é que a gente resolveu muitos dos problemas principais de, por exemplo, segurança e
alimentação, e aí sobrou tempo também. E aí eu acho que tem um pouco a ver da pessoa ficar proliferando, um pouco do tédio, da falta de propósito mais básico, digamos. Imediato. Mas você vê, tem uma ambivalência, porque assim, a gente resolveu um monte de problemas, por exemplo, de saúde, Uhum. ampliou-se a longevidade, né? Mas isso gerou idosos solitários, sem família, Sim. porque o mesmo comportamento social que gera mais vida, gerou emancipação, liberdade e menos filhos, ou Uhum. quase nenhum. Então você tem famílias atomizadas, você tem idosos que vivem muito tempo, mas não têm com quem viver, e muitas vezes nem onde viver, se transformou numa grande commodity, né? Então você tem essa ambivalência. Ao mesmo tempo você tem a ambivalência porque a gente produziu mecanismos de segurança social, mas você vê o Brasil, por exemplo, hoje é quase um narco-estado. Sim. Quase. A gente já está quase lá. Um narco-estado em que o crime organizado atravessa praticamente todas as dimensões da sociedade. Então, a modernidade, isso é um conceito do Bauman, essa ambivalência, né? A gente resolve problemas e cria outros. Sim. Agora, sem dúvida nenhuma, jovens que crescem num ambiente em que não precisa se preocupar com nada, sabe? O jovem que faz ano sabático aos 14 anos, porque está em estresse, de fato, tem que encarar o tédio e cabeça vazia, oficina do diabo, como dizia minha avó, né? Uhum. As demandas imediatas da vida, às vezes, ajudam você a sobreviver. Sim. Seguir em frente. Se a gente pensa na antifragilidade do Taleb, o corpo humano, até certo ponto, é antifrágil, né? Se você Sim. pensa quando, não só o aspecto psicológico, mas até físico. Uma pessoa vai pra academia, ela treina, ela inflama o corpo inteiro, fica dolorida, mas depois o corpo fica mais forte. Então, até um certo nível, você é antifrágil. Digo até um então, certo nível porque não adianta você ficar em frente à radiação pensando que vai virar o Homem-Aranha, não. Você vai pegar câncer e vai morrer, né? Então, há um limite pra isso. E psicologicamente é a mesma coisa. Então, tem muita gente que argumenta que as gerações anteriores, o pessoal que pegou a época das guerras, né? Imagina um cara que nasceu no começo do século XX, ele pegou a Primeira Guerra Mundial, talvez tenha ido lutar. Ele nasceu um pouquinho antes, né? Tava com 18, alguma coisa assim. Depois ele pegou a Segunda Guerra Mundial, talvez idade ainda de ser alistado, e pegou o período pós-guerra. Também não foi uma maravilha. Imagina um europeu no período pós-guerra, tudo destruído. Aí tem duas opções, ou ele ficou muito bom, ou ele ficou ruim da cabeça e tamo aí, né? Pois é, mas então, aquele cara que ficou muito bom, né, ele sobreviveu. O que ficou Sim. muito ruim talvez não tenha sobrevivido pra contar a história. Sim. Então esse é um ponto. Tem um autor que uma vez ele fez uma provocação que eu achei bem interessante. Não falava sobre fragilidade ou antifragilidade, mas era sobre inteligência. É um livro chamado Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Já ouvi falar dele. Me dizem que ele inspirou, inclusive, Game of Thrones. Eu já ouvi dizer isso, por mais de uma pessoa. Seria interessante até essa associação. Mas o que ele coloca no livro, né? Ele escreveu o livro por uma provocação de um aborígene. Que falou assim, cara, por que vocês... australiano? Australiano. Por que vocês, né, se referindo ao homem caucasiano, europeu, tem tanto... Ele usava um termo que os aborígenes colocavam chamado cargo, que era coisas, assim, tecnologia, e a gente tem tão pouco. E ele escreveu para provar que não era uma diferença de inteligência, mas sim uma diferença que era carregada pela história, mas tinha a ver, sobretudo, com aspectos geográficos. Ele mostrava que, no final, até a própria latitude dos continentes, se você pega a Eurásia, você consegue de uma ponta a outra sem muitos obstáculos. Agora, na América, você não vai do sul para o norte fácil, né? Você passa por cordilheira, por floresta equatorial, muito densa, muitas doenças. Então, é muito mais complicado ter intercâmbio de ideias. Mas nesse livro, em determinado ponto, ele argumenta que, se fosse por inteligência, a visão dele é que o homem com menos tecnologia é mais inteligente do que o homem com mais tecnologia. E eu falei, nossa, isso aqui é provocador, porque geralmente a gente pensa que o indivíduo civilizado, que teve acesso à escola, aprendeu matemática, português, é mais inteligente. Mas aí ele parte primeiro de uma definição de inteligência, falando, vamos tratar a inteligência como se fosse a capacidade de resolver problemas. Primeira coisa. E depois pensa nos problemas do mundo antigo e do mundo moderno. Ele fala, no mundo antigo tudo queria te matar. Hoje em dia a blogueira vai lá e fala, nossa, a natureza ela é perfeita, porque ela tá a quilômetros de uma cobra, não tem mosquito, eu particularmente não vai ser adoro picada por um bicho natureza, que vai passar leishmaniose e malária pra ela. mas eventualmente a cada 3 meses eu faço detetização lá em casa, afinal, Exato. né? Vamos evitar Você quer a natureza Nutella, você não quer a natureza raiz, não entendeu? Assim. E tudo queria te matar.
Então ele fala, e nesse ambiente onde tudo queria te matar, até as próprias pessoas queriam te matar, porque era muito violento. Então esse cara tinha que ter uma habilidade social diferente do mundo de hoje. Onde você pode se isolar simplesmente, não depender de uma tribo, porque o governo te dá um sustento mínimo, te dá um auxílio. E aí quando ele vem pro mundo de hoje, ele fala, além desse ponto de que você pode ser um zero à esquerda e ainda assim sobreviver, porque vão te manter vivo, já que você nasceu, o Estado entende, né? Essa pessoa tem certos direitos, temos que mantê-la viva. Alguns estados. Né? Alguns estados, melhor dizendo, alguns estados. Tem um outro ponto, que é a questão de que lá atrás você não tinha populações muito densas, então você não tinha um mecanismo de seleção com base em epidemias. Hoje não, a gente teve o Covid em 2020. E o Covid não queria saber se você tinha 200 pontos de QI ou 70. Ele queria saber de resistência física àquela doença. Então, um cara muito inteligente poderia perecer disso, enquanto em culturas antigas não tinha densidade populacional para ter essa seleção feita com base em doenças. Então ele fala, olha, lá atrás quem sobreviver é o mais inteligente. Hoje, como o mecanismo está passando por epidemias, quem sobrevive é o cara que é mais resistente à epidemia, isso é meio que aleatório. Ele argumentava que o homem antigo era mais inteligente. Eu pensei, nossa, interessante. É um bom raciocínio, né? Assim, eu não acho que exista nenhuma narrativa que explique tudo, né? Não há dúvida, alguém poderia dizer, olha só, Platão e Aristóteles e Sócrates, e Zenão, e Epicuro, né? Zenão do estoicismo, e depois Marco Aurélio. Olha quanta gente inteligente no curto espaço de tempo, numa região que na época era fundamental, né? Mas não havia nenhuma tecnologia praticamente como existe hoje. Sim. Né? Então, a própria noção de epidemia, o próprio sistema imunológico é um sistema que você pode aplicar a ideia de antifragilidade, né? Aliás, de forma bastante conhecida. Porque quando você usa o sistema imune, né? A ideia é justamente que uma vez que ele entra em contato com o elemento agressor, ele consegue sobreviver àquele elemento agressor, ele fica imunizado àquele elemento agressor, né? E, na realidade, esse sempre foi um mecanismo básico de sobrevivência às pandemias e às epidemias, né? Mas que é um mecanismo terrível, mas é um caso que muita gente também gosta de comparar com a lei do Darwin, que socialmente é sempre uma catástrofe. Se a gente fosse esperar esse recurso para sobreviver ao Covid, teria morrido ainda muito mais gente do que morreu. É claro que eu não tenho aderência a ideias loucas como não vacine, né? Como algumas pessoas tinham. Agora, sem dúvida nenhuma, que assim, a vida antiga era uma vida em que você, por exemplo, não era obrigado a acumular um monte de dinheiro, né? Você não era obrigado a pensar como você vai estar e como será a sua aposentadoria. Mas, ao mesmo tempo, era um mundo que existia escravidão. Sim. Escravidão sempre foi um elemento típico da sociedade. E mais uma coisa, se a gente perdesse a forma de produção fincada na tecnologia, como foi inventado a partir da Revolução Industrial, grosso modo, né? Provavelmente a humanidade voltaria a praticar a escravidão. Porque não existiria nenhuma outra força que não fosse a muscular, animal ou humana. Por isso que se praticou a escravidão tantos anos. Anos não, milênios. Né? Justamente para você ter um tipo de força física para gerar a produção de casas, aquedutos, no caso romano, né? Estradas e tal. Então, assim, o que eu quero dizer é que a antiguidade, assim como a pré-história, ela nos espreita da fresta da janela. Basta dar errado tudo que existe hoje para a gente voltar a esse tipo de prática, né? E não tenho nenhuma dúvida que quando você protege muito o ambiente e alguém cresce num ambiente muito protegido, a possibilidade que essa pessoa venha a ser mais frágil do que aquela que está exposta aos riscos, que é mais antifrágil nesse sentido, as que sobrevivem. Sim. Né? Tem uma provocação que o Carl Sagan ele coloca no livro dele Cosmos, justamente sobre a questão da escravidão. Ele fala assim, olha como é que os antigos eram inteligentes, né? Você vai falar da fina camada de verniz. Não é isso, não. Ele fala que... Ele dá exemplos de filósofos gregos do passado, Anaximandro, Aristarco, que pensaram no cosmos, em como as coisas funcionavam. Ele cita o Eratóstenes, que foi um cara que calculou a circunferência da Terra utilizando obeliscos e sombras.
E matemática básica, sabe? Ângulos alternos internos que vão se repetir. Os caras pensavam em tudo isso, mas E ninguém hoje pensou tem- sobre a moralidade da escravidão. Não há um questionamento. Eu li toda a obra do Sêneca, aquelas cartas a um estoico. Sim. Eu não encontrei um questionamento sobre escravidão lá. Ele até citava pra tratar bem os escravos, entendeu? Mas não falava, ó, não tem escravos. Você não encontra isso lá. Então era algo visto como totalmente normal, era Sim. corriqueiro. E podemos falar que era, entre aspas, democrático, que não era uma questão de etnia. Você escravizava quem você vencia. Uhum. É. Então os romanos escravizaram meio mundo, independente de religião, de cor da pele, era simplesmente os vencidos. É. E assim, o próprio Aristóteles também deixa isso muito claro, né? Que uma civilização sem escravos, quem vai lavar a louça? Né? Então, assim, inclusive isso é objeto de enorme debate e tal. Isso mostra como você pode ser extremamente inteligente e tomar certos fenômenos como sendo absolutamente naturais. Neste caso, uma coisa que caracteriza o mundo antigo, ou até ontem, é a ideia que não existe igualdade social. É um sistema baseado na noção de desigualdade. Uhum. E esse sistema impactou a política até século XVIII e XIX, que é a ideia de que você até pode, né, como Políbios, por exemplo, grego radicado em Roma, né, que pegou todo o processo de Roma se tornar a grande Roma. Ele, entre outros, estou citando ele porque é um caso conhecido. Políbios, ele entendia que um bom sistema político era um sistema misto, como se fala. E você deveria ter instâncias de representação política de todas as camadas sociais, digamos assim. Então, você deveria ter a altíssima realeza, ele não fala desse jeito, porque na época não se falava assim. Em Roma deveria ser representado pelo imperador. Uhum. Ao mesmo tempo, você deveria ter uma instância